Graça e paz. Quero saudar meus amados irmãos, os amados irmãos do Facebook, do YouTube, do Zap, grupo de família. Aproveitar aqui, mandar também um forte abraço para o pastor César, o irmão Giovanni, que é lá de São Paulo, amigo do apóstolo Geraldo de Moraes, apóstolo que vem aí pregando, sobre a graça de Deus. Mandar um abraço para todo esse povo maravilhoso, Suetônio, meu irmão Ademir, e a todos que acreditam no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nessa tarde trazer uma mensagem. A mensagem que eu vou trazer é uma mensagem um pouco polêmica, porque como várias, tem várias aí que são polêmicas, mas a mensagem que eu estou trazendo nessa tarde, com a permissão de Deus, é uma mensagem sobre o dízimo. A mensagem sobre o dízimo, não é? Porque quando se fala em dízimo, há muitas polêmicas, porque os pastores, a maioria dos pastores, falam que o dízimo é para esse povo cristão continuar devolvendo o dízimo na igreja, onde o dízimo, isso foi na época da lei, foi na época do povo judeus, não é? E para o povo de hoje, que é um povo cristão, não existe essa ordenança sobre o dízimo. E eu vou ler uma passagem aqui, que está no livro de Malaquias. Malaquias é a arma dos pastores, A verdade é essa. Mas eu vou ler aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Veja só o que é que diz essa palavra de Deus aqui. Diz assim, Malaquias, capítulo 1 e versículo também 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Está dizendo que o peso da palavra do Senhor contra Israel. Não está falando que é contra a nação brasileira, que é contra a nação da Itália, que é contra a nação da Argentina ou qualquer outra nação. E não está também escrito aqui, peso da palavra do Senhor contra as nações. Porque se fosse contra as nações, poderia estar também incluída a nossa nação, que é a nação do Brasil. Mas que quando se fala aqui, fala peso da palavra do Senhor contra Israel. Está falando aqui para um povo. E quem é esse povo? O povo de Israel. O povo judeu. Não é? Pelo ministério de Malaquias. Pelo ministério de Malaquias. Entendeu? Então, é o peso da palavra do Senhor contra a nação de Israel. Esta é a arma dos pastores. Porque os pastores, eles pregam em Malaquias quando se fala do dízimo. Mas ele não prega isso aqui. Ele prega em Malaquias, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Veja só aqui. Malaquias 3, 8 ao 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizei, em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas alçadas. Agora, por que Deus falou isso? Com quem Deus falou isso? Para que veio essa palavra do Senhor? Para o povo de Israel. Aquele povo, ele devolvia o dízimo nas igrejas para aquele povo judeu. Ele devolvia o dízimo para o povo israelita. Para o povo israelita. Então, por que ele devolvia esse dízimo lá para o povo de Israel? Porque tinha ali os sacerdotes que pegavam esse dízimo para distribuir. Ele não pegava para eles mesmos. Existiam os levitas naquela igreja, e os levitas, eles não tinham herança, e eles trabalhavam diretamente no templo. Ele não saía dali do templo. Eles trabalhavam no templo. Então, ele pegava aquele dízimo para se alimentar. Aquele dízimo que entrava ali naquela igreja, que não era dinheiro, era alimento, ele pegava aquele dízimo e devolvia dividia para os levitas, para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas necessitadas. Não é como hoje, que hoje o dízimo vai para a mão dos pastores e ali, se tiver mesmo alguém passando fome, alguma necessidade nas igrejas, aquele dízimo ali vai, deixa de ser distribuído para esse povo para comprar carro. Você vê pastores aí morando em mansões, é para construir várias igrejas, porque as igrejas de hoje, os pastores fazem das igrejas de hoje um comércio. Quanto mais eles têm igreja, mais dinheiro entra. E ficam aí levantando vários templos, templos lindos, né? Grandes, como esse lá de São Paulo. E o povo necessitando de alimento na casa do Senhor. Então o versículo 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então você vê que ele diz aqui toda a nação. Ele não fala todas as nações, ele diz toda a nação. Ou seja, aquela nação. Entendeu? Ele não diz todas as nações, não. Toda a nação. A nação de quem? A nação de Israel. Então, com maldição sois amaldiçoados, mas por quê? Porque naquela época dos judeus, ali era olho por olho e dente por dente. Você era abençoado conforme as suas obras que você fazia, conforme as obras que você realizava. Não é como hoje, não é? Hoje a Bíblia nos deixa claro que nós já somos abençoados antes da fundação do século. A Bíblia já é a nossa bênção foi desde com a morte de Cristo lá na cruz. Então, versículo 10 do livro 3, capítulo 3 de Malaquias, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Muito bem, aqui fala sobre a casa do tesouro. A casa do tesouro, ela era um lugar dentro do templo lá de Jerusalém. Essa casa do tesouro existiu no templo, mas lá no templo de Jerusalém. Esse templo lá de Jerusalém, ele já foi derribado. Não existe mais esse templo. Então ali era a casa do tesouro. Hoje Paulo diz
que a casa do tesouro somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Nós somos um vaso de barro, porém com o maior tesouro dentro de nós, que se chama Jesus Cristo. Minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, aquele povo contribuía na casa de Deus, levando os dízimos, que não é dinheiro, era alimento. E não era também todos os cultos, como nós vemos aí. Se você for para um culto hoje, tem pessoas passando aquela salva lá, né, que chama salva, né, para pegar o dinheiro das pessoas. Você vai ao culto amanhã, tem esse mesmo movimento. Vai depois, tem esse mesmo movimento. Não, aqui o dízimo era levado à casa do Senhor e era mantimento, não é? Era alimento e era por ano. Isso era anual, não era em todos os cultos. Hoje não, hoje os pastores pegam dinheiro das pessoas em todos os cultos. Então isso é um absurdo. Veja só a palavra de Deus, não é? Malaquias ainda capítulo 3, no versículo 11, diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que a prova aqui que o dízimo não era dinheiro, é que aqui não fala em dinheiro. Ele diz, por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o quê? O fruto da terra. Depois ele diz, e a vide no campo, não é? Ou seja, a videira, não vos será estéril, ou seja, não deixe de dar fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu como já vivi 15 anos escutando isso, o que me chama a atenção é quando se fala assim, e por causa de vós repreendei o devorador. E o que acontece? O devorador era um gafanhoto, que se aquele povo não devolvesse o dízimo no templo de Deus, o que aconteceria? Aquele devorador, Deus permitia que aquele devorador, o gafanhoto, entrasse nas plantações de Israel e devorasse a lavoura, devorasse as plantações, os frutos daquela terra. O que foi que os pastores das igrejas evangélicas hoje fizeram? Eles pegaram essa palavrinha devorador e transformaram em quê? Num diabo. Se você não der o dinheiro, se você não der o 10% do teu salário, se você não devolver o 10% da tua aposentadoria, se você não devolver o 10% da Bolsa Família, vai entrar um devorador na tua casa e vai levar doença, vai fazer qualquer coisa. E o povo vive anos e anos nesse medo, não é? Nessa ameaça. Eles usam, os pastores usam essa estratégia, porque quando não se pega na ameaça, se pega no medo. E está o povo indo direto para a igreja, e vai hoje, vai amanhã e vai depois, sempre com esse medo. E se eu não devolver o 10%, o devorador vai destruir minha casa. Se a pessoa estiver lá fora, e escutar uma panela cair lá de cima do fogão, foi o devorador que entrou na minha casa. Porque já bota isso na cabeça, o medo que o pastor conseguiu colocar na cabeça de cada pessoa. Você está bem. Se acontecer alguma coisa, você não devolveu esse 10% na igreja, se um teu filho, uma filha, tua esposa, teu esposo ficar doente, o que acontece? Já vem logo na cabeça. Não demos dízimo esse mês, olha o que acontece. Olha o que aconteceu. E não é nada disso. Isso aí é uma falcatrua, é uma falta de respeito com as pessoas, uma falta de consideração e principalmente, mais ainda, uma falta de respeito com a palavra de Deus. Porque isso aí não é de Deus, não.
As pessoas vivem indo para a igreja com esse medo. Agora, como pode um Deus, o qual a minha Bíblia mostra que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai te amaldiçoar, Ele vai permitir que você adoeça, permitir que as tuas coisas te quebrem, permitir que haja problemas dentro da sua casa por falta de 10% que você não deu na igreja. Isso aí não é o meu Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus da Bíblia. Isso aí não é. Entendeu? Então, nossa doutrina, né? Porque às vezes a gente quando está comentando sobre isso, mas é bíblico. Mas a nossa doutrina não é da Bíblia. Porque a nossa doutrina, se fosse bíblico, se fosse lá daquele tempo dos judeus, o que acontece? Levítico serviria para mim. Você podia pecar e levar um animal lá para o sacerdote, não é? Fazer aquela expiação, aquela coisa, e não tem mais isso. Não é? A nossa doutrina hoje é pelo Espírito Santo de Deus. Então, então é como eu estou explicando, isso aí foi pregado para o povo judeu, não é aplicado para nós. Não tem como eu pegar, escrever uma carta para uma pessoa, digamos, escrevo uma carta para minha esposa dizendo a ela que eu amo, não é? Olha, eu te amo, e eu perder essa carta, alguém achar no caminho, ler e olhar e dizer assim, olha lá, ele está falando que me ama. Não, aquilo ali não aplica a essa pessoa. Aquela carta foi escrita para minha esposa. Alguém pode até dizer, rapaz, ele ama a esposa dele, olha, ele ama a esposa dele. Que legal. Isso, lendo o que eu escrevi para aquela outra pessoa, não aplicar para mim. Entendeu? Não é aplicar para mim. Você chega, fala para a tua esposa, chega até você e diz assim, nesse final de ano eu estou querendo, um par de sapatos. Eu estou lá na tua casa, eu escuto. Eu posso pegar aquela palavra e dizer assim, ela está querendo que eu compre um par de sandália para ela, um par de sapato, um par de tamanco. Eu posso fazer isso? Não. Aquela palavra está sendo dirigida ao teu esposo, não a mim. Eu posso até pegar esse exemplo e dizer assim, eu vou comprar um desses para minha esposa. Ela vai ficar feliz, vai ficar alegre. Mas não que aquela palavra que aquela pessoa falou foi direcionada a mim. Não se aplica à minha vida. Não é? Então, o que os pastores fazem? Pega Malaquias 3, do 8 ao 10, e isso ele fala para o povo de Israel, porque os pastores não pregam isso. Porque são os pastores, meus amados, eles não pregam isso porque eles têm medo de ninguém devolver, da pessoa pegar e não devolver o dízimo na igreja. Os pastores de hoje, a maioria, não está preocupado com a tua vida, com a tua alma, se você está servindo a Deus bem ou não na igreja. Eles estão preocupados com o teu dinheiro, entendeu? Então, se ele pregar aqui que você não tem obrigação nenhuma de devolver o dízimo na igreja, porque isso aqui foi pregado para o povo de Israel, ele vai ficar com medo. Poxa, então o camarada não vai devolver mais o dízimo. E ele tem filhos, muitos pastores aí têm os seus filhos fazendo faculdade, muitos pastores aí estão pensando de trocar de carro novo, né? Trocar o carro dele por um melhor, estão preocupados também em mobiliar sua casa, em comprar sua roupa, comprar seu mantimento, né? Chegar na casa de alguém, todo bonito, todo vestido, carro importado, e o senhor trabalha de quê? Eu trabalho na obra, eu vivo da obra, Vive da obra de quê? A obra de papai, a obra do meu Deus, com o dinheiro do povo. E isso é uma situação muito séria. Deus não se agrada disso mesmo. Deus não se agrada disso. A Casa do Tesouro, né? Como eu já falei, a Casa do Tesouro era no templo em Jerusalém. Esse templo foi derribado. Hoje o templo é eu e você. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Antigamente era olho por olho, dentro por dentro. Por isso que o povo era abençoado devido às suas obras. Hoje não.
Hoje nós somos abençoados pela graça de Deus. Nós recebemos de Deus um favor imerecido, não é? Mas muitos pastores não pregam isso, por quê? Porque, meu amigo, ser pastor hoje em dia virou uma profissão, entendeu? Hoje é melhor ser um pastor do que ser um mecânico, do que ser um motorista. Vai estar levando chamada de patrão? Não, entendeu? Então por isso que eles não pregam isso, mas que é verdade que eles pregam que um devorador vai entrar na tua casa, aquela ameaça toda que eles pregam, mas de jeito nenhum, entendeu? Por isso que eu preferi dar a Deus e cair fora. Por quê? Porque, meu amigo, eu não vou vir do meu trabalho, ou chegar em qualquer uma igreja dessa aí, e pensando em ouvir uma palavra, ouvir pessoas dizendo que vai um inimigo lá na minha casa, vai um devorador lá na minha casa, porque eu não dei 10% de salário. Isso é uma vergonha para o evangelho, para as pessoas, né? Para o evangelho, porque o evangelho de Cristo está aí, e é só a pessoa observar a palavra e seguir. Mas quando a gente fala isso, muitos ainda têm a estratégia de falar assim, mas no Novo Testamento fala também do dízimo. Aonde é que fala do dízimo no Novo Testamento? Mateus, tem Mateus 23, 23. Muito bem, Mateus 23, 23 fala do dízimo e eu vou te mostrar lá a maneira que é falada sobre o dízimo, que tem muitos que têm a ousadia de chegar para você e dizer, mas Jesus cobrou dízimo. Muito bem, vamos ver aqui o que é que fala aqui no livro de Mateus, capítulo 23 e versículo 23. 23, veja só. Olha o que é que Jesus diz aqui. Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Presta atenção nessa palavra de Deus, que é muito importante. Diz aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo. Desculpa aí, tá que tá passando aqui um carro de som, mas vou continuar, Leite. Estamos na estrada da Matriz, na Rua do Triunfo, número 10, Alcântara, peça quilo 27,99. Perdão, amado, passou aqui o carro de som aqui falando, mas vamos continuar a nossa leitura bíblica, não é? Continuar a leitura bíblica. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Diz assim, ó, isso Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Ou seja, o dízimo é lei. Entendeu? O dízimo era da lei. Hoje nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Nós vivemos na graça e na misericórdia de Cristo. Então o dízimo era a lei. E diz assim, o juízo, a misericórdia e a fé. Depois, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, quem era que devolvia o dízimo na igreja? Eram os cristãos? Não, eram os fariseus. Fariseus e escribas. Muito bem. Jesus aqui, ele não mandou dar dízimo, ele repreendeu. Porque aqui, os escribas e os fariseus, você vê que Jesus aqui chama eles de hipócritas, porque fala o seguinte, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, você vê que não era dinheiro, era alimento, como eu já falei. Você vê que fala aqui, olha, não fala aqui, ai de vós, escriba e fariseu, vocês, hipócrita, pois que dais o dízimo, uma nota de 50, uma nota de 100, não fala isso. Ele diz aqui o seguinte, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Cristo repreendeu eles aqui, por quê? Porque ele dava o dízimo. Os fariseus e os escribas, eles davam o dízimo um tipo para se mostrar que fazia alguma coisa para Deus. Entendeu? Ele fazia alguma coisa para se mostrar, para se apresentar mais santo do que os outros, como nós vemos hoje. Para se aparecer o melhor. Eu já disse, rapaz, vocês são uns hipócritas. Vocês devolvem o dízimo do endro, vocês devolvem o dízimo do cominho, vocês devolvem o dízimo da hortelã, mas o mais importante da lei, vocês não fazem. Que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. E não omitir aquelas. E quantas vezes a gente não vê isso nas igrejas hoje? Você vale quanto pesa. Você é dizimista, esse é meu dizimista fiel. Se tiver um que não devolve lá o dízimo e precisar de um bujão de gás, não tem. Se precisar de um medicamento para quem está doente em casa, não tem. E outra coisa, quando Jesus diz aqui, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, sabe por que Jesus ainda diz que devia fazer essas coisas sem omitir aquelas? Porque Jesus também era judeu. Porque Jesus era judeu, então ele vivia numa lei. O dízimo era da lei, Jesus caminhava debaixo da lei. Então, ele ainda, se ele tivesse ali obrigando alguém a dar o dízimo, ele estava certo. Ele estava cumprindo uma lei, ele era vivo. Porque muitos dizem assim, não, mas isso aqui está no Novo Testamento. Meu amado, livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele não é livro do Novo Testamento. Ele é um livro histórico. Ele é um livro que fala da biologia de Jesus. Ele fala do nascimento de Cristo, de Jesus, de onde Jesus andou, por onde Jesus passou, o que Jesus fez, onde Jesus curou. É isso aí. Ele é um livro de história, é um livro cheio de história. Entendeu? Fala da história da mulher do fluxo de sangue, história do cego de Jericó, história de Zaqueu. É um livro cheio de história. Então, o Mateus, ele é um livro histórico. O livro, ele é um livro histórico. A nossa doutrina, ele vem de Hebreus a Romanos. No livro de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 16 ao 17, olha lá o que é que diz aqui. Hebreus, capítulo 9, cadê Hebreus? Vamos ver aqui, vamos ver. Hebreus capítulo 9, versículo 16, diz assim, olha. Diz assim, ó. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Ou seja, no livro de Mateus, Jesus ainda estava vivo. Jesus estava em carne, ele estava caminhando, ele estava andando diante do povo. Então ali, o Novo Testamento, ele ainda não tinha força. O Novo Testamento, ele passou a ter força quando o testador morreu, que no caso era Jesus. Jesus morreu, então veio a nova lei, veio uma nova aliança, veio um novo pacto. A lei já não existe mais. Mas você tem certeza, irmão, do que está falando? Tenho. Vamos ler. Hebreus, capítulo 9, versículo 16, diz assim. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. 17. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Você está entendendo? O Novo Testamento ele passou a ter força depois que Jesus morreu. Jesus morreu, então partiu aí o Novo Testamento.
Entendeu? Não é pegar uma doutrina, como muitos pastores fazem aí, pegar a doutrina lá desde de Gênesis, Levítico, e vem embora pelos mandamentos de Moisés, aí chega e encontra alguma palavra no livro de Mateus que leva para aquela mesma doutrina, aplica na igreja, fica repreendendo o povo, fica oprimindo as pessoas, dizendo que se não fizer isso, se não fizer aquilo, e Jesus vai voltar, e Deus vai pesar a mão, ou seja, o povo vivendo num lugar de adoração a Deus, cheio de medo, cheio de pavor, que muitos hoje estão na igreja, não estão felizes. Muitos estão hoje na igreja com medo de Deus pesar a mão, com medo de inferno, com medo de diabo. É isso que leva muita gente a estar ali preso no assalpão. Então, 2 Coríntios, vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 7 ao 9. Eu já estou terminando aqui, eu vou ler aqui só para terminar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 ao 9. Cada um contribua, isso aqui foi Paulo falando, não dízimo mais, mas contribuir. Você quer congregar num lugar onde tem um ar-condicionado, sabe que precisa de água, precisa fazer alguma obrinha no ambiente que você congrega, que você se reúne com os irmãos, então você tem mais que contribuir, não por ameaça, não por medo, como muitos aí têm contribuído dessa forma, dizendo que tem que dar o dízimo, se não der o devorador entra na tua casa e faz aquela bagunça. Não, senhor. Isso aqui foi Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 ao 9, presta atenção no que a palavra de Deus está falando nessa tarde. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque tem muitos na igreja devolvendo o dízimo por causa disso. Eles devolvem com esse medo. O pastor falou que se eu não devolver, estou roubando a Deus. Mas aquela palavra ali foi para o povo de Israel, não foi para você. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Não é? Porque tem gente que faz isso. Ele contribui triste, mas com aquela necessidade, não, se eu der esse... Deus vai fazer minha vida prosperar. Homem, você já é próspero diante de Cristo. Você é abençoado. Deus diz que você já é abençoado antes da fundação do século. Então, cuidado com isso. Isso aqui na igreja, isso é barganha. Isso é um toma lá, dá cá. Deus não precisa do teu dinheiro. O povo ali, quando dizimava, era para os levitas, e dividia aquilo ali, era para os levitas. Além de ser alimento, era para dividir para os levitas, viúvas, órfãos, essas pessoas necessitadas. Não era para pastores estar tirando onda aí de carro novo para cima e para baixo, não, como nós temos visto, não. E cada um contribua, isso Paulo falando, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou Deus, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, você congrega num lugar, você vê que necessita de alguma coisa, você faz, você dá. Está entendendo? Mas não por obrigação. Você chega nas igrejas evangélicas, até o teu nome é lá, é escrito qual data, o que você deu, quanto você deu, qual tempo faz que você não coopera mais, para isso ser jogado em rosto. Em vez em quando, tem irmão aqui que não faz isso. Tem irmão aqui que parou de dar o dinheiro na obra de Deus. Que obra de Deus, rapaz? Isso é barganha. Isso é barganha. Quem contribui com alegria, contribui toda hora. Quem contribui com a igreja, conforme está aqui escrito, quem contribui com alegria, você não dá nem só o dízimo, não. Você dá até mais do que o seu dízimo, porque você está contribuindo com alegria. Está contribuindo de boa vontade. E Deus prospera mesmo na tua vida.
Entendeu? Aqui diz assim, ó, versículo 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Você tem boa vontade de distribuir para os pobres, Deus recompensa. Mas distribuindo para os pobres de bom coração, de bom grado, não debaixo de ameaça. Ah, porque se você não der, porque se você não der vai acontecer isso, vai entrar um demônio na tua casa, vai destruir o que você tem porque Deus não deu dinheiro, meu amigo. Deus não depende do nosso dinheiro para nada. Deus é rico, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o rei, Ele é o todo-poderoso, tudo aqui é dele. Muitos pastores aí levam as pessoas a contribuir com medo, muitos vivem cheio de pavor, oprimido. Isso é uma vergonha no Evangelho de Cristo. Então eu termino por aqui, desejando a todos uma boa tarde, um forte abraço para todos e que Deus continue abençoando cada um de nós. Amém?